Olá, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Bom, eu espero que sim. Veja, neste vídeo eu quero comentar sobre inúmeros ataques que a Rússia fez nesta noite em vários oblastes da Ucrânia, tá? Em Vinnytsia, cidade de Termópolis, né, foi atacada também. Naquela região ali houve ataques. A Rússia conseguiu expandir bastante os ataques a vários objetivos militares. Nesse caso, saindo um pouco daquela região de Sumy, daquela região de Kursk e também daquela frente ali na direção de Pakrovsk. Não que os combates não aconteçam nesses locais, mas o que chamou atenção foi que a Rússia voltou a fazer muitos ataques aí poderosos em outros locais aí da Ucrânia Ocidental, né? Provavelmente por ter informação, né, sobre movimentações ali naquelas regiões, né? Neste vídeo eu quero falar também sobre um ataque poderoso que a Rússia fez, que teria eliminado ali, né, eliminou por volta de 90 militares ali ucranianos, alguns inclusive militares importantes, tá? Foi um posto de comando na cidade de Sumy, um posto de comando que contava ali com até 30 comandantes, né, ucranianos. Acho que, sinceramente, essa informação de 30 pode ser um pouco exagerada, mas é provável que alguns comandantes estavam ali também para, é, enfim, por um chamado, né, para uma espécie de revisão sobre as ações que teriam de praticar futuramente. O fato, contudo, que também combate um pouco essa informação, essa, essa, essa percepção, é o fato de que esse pessoal que foi destruído aí, pelo que tudo indica, foi o pessoal da 47ª Brigada Mecanizada Separada das Forças Armadas da Ucrânia, né? A Magura, que é aquela brigada que é a menina dos olhos da OTAN, né? Então, neste caso, não teriam não, é muito improvável que comandantes que ali estivessem fossem de outras brigadas, tá? De qualquer maneira, pode haver uma confusão aí, fala-se em até 30 comandantes, né? Pode ser que seja um número menor, mas o fato é que parece sim que por volta de 90 aí, alguns falam menos, outros mais, enfim, no entorno de 90 militares ucranianos morreram neste ataque. E como era um posto de comando, evidentemente, que muitos dos quais eram comandantes. E aí, né, hoje, quando a gente fala de comandantes das principais operações praticadas na Ucrânia, estamos falando também provavelmente de gente da OTAN, tá? Por quê? Porque a OTAN está não somente fortemente hoje presente na Ucrânia, como também está assumindo todas as posições de comando das operações ucranianas, tá? Então, foi um ataque poderoso que foi feito, muito poderoso, que foi feito ali naquela região ali de Sumy, tá? Então, vou comentar com você aqui sobre isso também, falar sobre outros acontecimentos, né? Como, por exemplo, a fala, né, do Sergei Lebedev, né, que é o chefe, né, digamos assim, da clandestinidade ali em Nikolaev, né? Ele fez uma observação interessante sobre uma concentração gigantesca aí de tropas ucranianas numa região bastante específica, chamando muita atenção para o fato de que provavelmente teremos aí uma frente gigantesca aberta nos próximos, não nos próximos dias, mas futuramente, aí, no futuro breve, né? É uma informação que a gente precisa tomar muito cuidado aqui. O Sergei Lebedev, ele é realmente conhecedor de muitas informações, né? As pessoas procuram para entregar informações para ele. Ele tem um canal no Telegram, né? E sempre está pedindo essas informações, e foi também graças a muitas dessas informações que provavelmente um serviço secreto da Rússia ficou sabendo de objetivos ali na Ucrânia, militares importantes, e os atacou, né? Porque o Lebedev passaria essas informações também para o serviço de inteligência da Rússia. Ele é muito bem informado, tá? Agora, quando ele opina aqui sobre uma nova batalha gigantesca que pode acontecer, eu aí já discordo um pouquinho, né, do que ele está falando. Mas vamos entender o que ele está falando aqui neste vídeo também, tá? Agora, também há coisas importantes para nós pontuarmos aqui sobre essa questão. Falar também sobre o Apt Alaudinov, né, que disse alguma coisa também muito legal sobre os mercenários que estão em Kursk, né? O que está acontecendo ali, né? Essa informação de 90 militares que teriam sido mortos, né? Ele é uma informação que vem de fontes distintas, tá? Então, é muito provável que isso tenha, assim, acontecido. De ontem para hoje, em Kursk, ou seja, nas últimas 24 horas, a Ucrânia teria perdido ali mais de 350 militares, tá?
e além de muitos equipamentos, né, inúmeras unidades de equipamentos militares, incluindo tanques, né? Tudo isso teria sido perdido nessas últimas 24 horas. 24 horas. E também temos aqui um número, né, contando desde o começo da invasão a Kursk, temos um número também daqueles soldados que a Ucrânia já teriam perdido, assim como também das principais armas que a Ucrânia já perdeu em Kursk, tá? E, assim, também há uma conversa que circula hoje na Ucrânia, e o canal alternativo ucraniano Legitime, que é um canal, né, embora bem ucraniano, é difícil a gente pensar um canal alternativo da Ucrânia, porque em geral eles vestem mesmo a camisa da Ucrânia, né, de uma forma brutal, às vezes até de forma exagerada, às vezes patrocinando até alguns grupos aí, né, fascistas, ou seja, não dá para acreditar muito não, mas o Legitime é um dos canais que consegue ser bastante assertivos e o mais objetivozinho de todos eles, né. Então o Legitime fala que começa a haver uma construção de uma narrativa, né, ou seja, a fabricação de uma narrativa interessante que culparia o general Alexander Syrskyi, que é o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, pela invasão a Kursk, retirando a responsabilidade do Volodymyr Zelensky, tá? Então, essa informação é bastante curiosa, né? Porque, dentre outras coisas, se você parar e pensar por que é necessário criar uma narrativa para culpar o Syrskyi nesse momento, é porque provavelmente há um entendimento já de que essa batalha foi um erro, né? De que a invasão à Rússia foi um erro, né? Mas não somente por isso. Se eles querem criar esta narrativa, é que provavelmente já se querem caçar os responsáveis, é porque provavelmente já entendem que essa invasão foi um erro, um desastre, está a ser um grande desastre, né? A Ucrânia vai pagar durante muito tempo por este grande erro e evidentemente que isso não poderia ficar na conta do líder supremo do país, né? Do presidente ilegítimo Volodymyr Zelensky, né? Então é necessário culpar alguém, só que você não pode culpar um soldado raso, você não pode culpar um comandante ali que está ali distante do poder no comando, você teria que culpar alguém muito importante, né? Então não seria qualquer general que determinaria, né, a invasão a Kursk, né? Neste caso, uma invasão a Kursk só ocorreria por parte da iniciativa do Zelensky, né, ou então do comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, o general Alexander Syrskyi. E é justamente isso aí o que está se falando, né, que o Syrskyi teria sido o responsável aí, né, pela invasão a Kursk. É a narrativa, tá, que está sendo criada e que está sendo jogada já no Ocidente, e inclusive, né, com um pagamento, tá, dinheiro reservado para pagar, né, vários veículos da imprensa mundial, né, que postariam essa narrativa aí de que o Zelensky foi o responsável por Kursk e não o Zelensky, né? Realmente bem interessante esse negócio, né? Bom, comentar também sobre algo bem interessante aqui, já comentando evidentemente, algo bem curioso que vem inclusive assim postado pelo canal Partizan, né? Que é um canal também alternativo, né? Será que a Rússia já estaria fabricando, na verdade praticando sabotagem contra os seus inimigos? Algo que eu acho que a Rússia tem de fazer realmente, já que ela é sabotada o tempo inteiro. Vários ataques são atentados todos os dias na Rússia, ataques terroristas. A Rússia tem frustrado muitos ataques terroristas no seu país, né? A Rússia também começaria já a fazer essas sabotagens. Vamos lá, né, gente? Olha só, acidentes muito graves, né? Incidentes muito graves com o envio de armas da OTAN para a Ucrânia, para ajudar a Ucrânia em países da OTAN, notadamente na Polônia e na Romênia, tá? Curioso, né? No mesmo dia, na mesma noite, dois incidentes gravíssimos na Romênia e na OTAN, e na Polônia. E além do que, esses incidentes foram com quê? Foram com armas que estariam saindo desses dois países para serem entregues à Ucrânia. Muita coincidência, né? É muita coincidência realmente, né? Então, o que aconteceu na Polônia? Vamos lá, na Polônia, 3 caminhões com roupas de guerra, né, aqueles jalecos à prova de bala, tal, capacetes, né, assim como também morteiros, né, vários morteiros, centenas e centenas de morteiros. Esses 3 caminhões foram completamente incendiados, né, quando eles saíam de uma base militar com essas armas ali que seriam dirigidas para a Ucrânia. Pegou fogo, né, fogo tomou conta de tudo. Na Romênia, um incêndio destruiu completamente, tá? Completamente um armazém da empresa Eurotech, né, destruindo drones, minas e também os militares que estavam, que eram os responsáveis naquele momento pelo envio dessas armas para Kiev, tá? Tudo virou pó. O incêndio na Romênia foi gigantesco, né? Nesse local da Romênia, gigantesco. E assim, como eu disse, né?
ah, é muita coincidência que justamente os dois piores incidentes que aconteceram no dia de ontem nesses dois países foram envolvendo armas da OTAN, né? E justamente no mesmo dia, na mesma noite. Então, provavelmente tem alguma coisa aí feita. Pode ser perfeitamente ali os descontentes dos seus próprios países, de Polônia e Romênia. Pode ser, por exemplo, russos que possam estar envolvidos nessas ações, não sabemos, mas certamente tem alguma coisa aí sim a ver com a Rússia. Por que é muito provável que a sabotagem russa esteja por trás disso daí? Por quê? Porque parece ter muita organização. Porque quando você tem os dois eventos no mesmo dia, na mesma noite, parece ter algo aí organizado, né? Então, se foi algo decretado ali pelos próprios moradores desses dois países, né? E se eles não teriam ali, por exemplo, um comunicado entre si, uma ação organizada entre si, né? Por que que justamente no mesmo dia, na mesma noite, né? Os moradores, né? Da Romênia e também da Polônia praticariam essas ações, né? Então é realmente muito estranho, parece sim haver sabotagem da Rússia, o que é muito importante. A Rússia não pode ficar quieta, não. Tem que usar um pouco dessas artimanhas aí, dessas práticas aí da OTAN, né? Pelo menos aquelas, né, que não incluem, né, assassinato de civis, né, como a OTAN faz o tempo inteiro. Bem, segundo o Lebedev, né, ele é realmente muito importante como uma fonte geralmente muito confiável de informações, né? Há uma grande concentração assim, de tropas e de armas na região do porto de Ismail, gente, que é um porto que fica em Odessa, naquela parte muito ocidental e já no rio Danúbio, tá? E fica ali junto com a Polônia, desculpa, junto com a Romênia, tá? Ou seja, do outro lado você tem Romênia, do outro lado, de um lado você tem a Ucrânia, do outro lado você tem a Romênia. De um lado você tem Ismail, do outro lado você tem o quê? A cidade de Constança, que fica na Romênia, tá? Segundo o Lebedev, o grande foco de luta que se processa neste momento, que já está sendo construído nesse momento, seria justo uma frente sobre a cidade de Odessa, tá? É isso mesmo, tá? Para ele, essa seria a grande batalha, gente. A grande batalha, a grande prioridade, né, seria justamente a construção dessa batalha e não a prioridade, não seria Kursk, não seria Donetsk, não seria nada. Seria essa batalha que seria construída para a tomada definitiva de Odessa pelos russos e no caso da Ucrânia estaria, por esperar essa batalha, se preparando muito para ela, tá? Eu sinceramente, eu discordo completamente dessa informação. Então, assim, o Lebedev é de fato uma grande fonte de informações, mas aí eu acho que tem algo de opinativo nesse caso aí, e essa opinião pode até ser que ele esteja correto, mas eu discordo bastante disso. Bem, contudo, o mais interessante no caso é que se observa um grande movimento de trens conduzindo efetivos, combustíveis e lubrificantes naquela região, né? Esses soldados, né? Quem são esses soldados, na verdade, que estão se movimentando ali na parte ferroviária ali de Odessa? São ucranianos, né? O fato é que se observa também, olha que interessante, uma grande concentração de tropas otanazes, é isso mesmo, na região de Constança, na Romênia, ou seja, do outro lado do rio, ou seja, justamente naquela parte que faz fronteira com Ismail. Então é, assim, bem curioso, bem interessante. Eu só não acredito que, por causa disso, a gente possa ter uma batalha para tomada definitiva de Odessa, pelo menos neste momento, que na minha opinião, a prioridade da Rússia no momento é outra, tá? Bom, gente, o Apti Aludinov, né, que é o chefe do grupo Armat, né, ele é o chechênio, né, inclusive é um líder, assim, brutal, né, que estaria, inclusive, aí na preferência para substituir o Kadyrov, caso o líder da Chechênia continue a ter um estado de saúde ruim, né, ele não está bem de saúde, o líder da Chechênia, né, Kadyrov. Então, o Aludinov estaria, né, sendo preparado para ser o substituto do Kadyrov, caso o Kadyrov venha, evidentemente, a ter mais problemas com a sua saúde. Fez, inclusive, uma declaração recente falando que os jovens russos precisam ter muito mais fibras, né? E aí, no caso, até falando, por exemplo, dos jovens lá da Chechênia, que assim o tem, né, que lutar pela pátria, né? E morrer pela pátria é um grande objetivo da vida, tem que ser um grande objetivo da vida. E ele falou também que não dá para tratar homens de 18 anos como se fosse bebê. Homens de 18 anos têm de ir para a batalha mesmo. E ele quer, inclusive, que os jovens russos compareçam muito mais ali como voluntários para essas lutas, né?
Então, ele diz, Aloud 9, né, que entre os combatentes mercenários em Kursk se encontram unidades militares ativas, tá, dos países da OTAN, tá? Algo que eu já falei um pouco aqui com vocês, mas ele tá aqui reforçando, tá? Segundo ele, né, em todas as brigadas que temos ali neste momento lá em Kursk, né, atuando em Kursk, em todas as brigadas teria gente de peso da OTAN, segundo Aloud 9, tá? Bem, muito curioso isso aí. Bom, nas últimas 24 horas foram 350 militares ali que a Ucrânia perdeu em Kursk, né? A partir, por exemplo, de vários esforços ali das Forças Armadas da Rússia, tá? 25 unidades de equipamento militares, incluindo 4 tanques também, a Ucrânia perdeu, né? E aí, se a gente parar e pensar, desde o começo da invasão a Kursk, a Ucrânia já teria perdido, gente, assim, 4.130 militares, grandíssima parte disso morreram, tá? 58, veja, gente, você tá aí sentado, né? Desde o dia 6, né, do mês atual, a Ucrânia já teria perdido, além desses 4.130 militares, 58 tanques. O tanque não é um objeto bélico qualquer, né? É um monumento, é algo caríssimo. É muito caro. Não é todo dia que se fabrica tanques, né? 58 unidades teriam sido perdidas nesses últimos dias aí, né? Desde quando começou a invasão a Kursk, né? Além de 50 blindados de transportes de pessoal, 299 veículos blindados de combate, 131 veículos. É muita coisa, gente. É inacreditável, né? Eu não canso de me assustar em relação a isso. É incrível, né? Bom, e aí, olha só. Falar agora com vocês sobre o ataque poderoso, tá? Para terminar, que as Forças Armadas da Rússia conseguiu fazer, tá? Lá em Sumy, ok? Que foi, na verdade, um ataque assim contra a 47ª Brigada Mecanizada Separada da Ucrânia, tá? Que é a chamada Magura, né? Que já foi destruída algumas vezes e já foi reconstruída. Estamos falando do ataque ao Estado-Maior do Comando da 47ª Brigada, gente. Que tem os melhores soldados da Ucrânia, tá? A tripulação de um caça-bombardeiro multifuncional das Forças Armadas da Rússia, esse bombardeio absurdo aí da Rússia, né? Atacou um posto de comando e também um depósito de munições da 47ª Brigada, perto da vila de Glukov, na região de Sumy, gente. Tá? A Rússia utilizou-se também para isso o disparo do Su-34, a aeronave absurda, né? Teria disparado bombas FABs ali neste posto de comando, tá? A informação vem sendo confirmada em toda a Ucrânia, tá? Depois que fez o ataque e que teve entendimento de que o alvo foi atingido plenamente, o Su-34 com a sua tripulação voltou para o seu lugar de origem, né? De embarque. Vale notar que pelo menos 2 explosões foram devastadoras. Fala-se de 90 militares mortos, dos quais 30 seriam comandantes, né? Aquilo que eu acho que talvez não tenha sido 30, mas muitos comandantes estavam aí presentes. Muitos deles podem ter sido da OTAN, tá? E assim, o que se sabe fala-se de 90, parece que tem um nome de 90 que estavam ali. Mas se tivessem ali, teve uma fonte que falou em mais até de 400, perto de 500 militares que estavam ali naquele local, que era realmente um posto de comando muito grande. O fato é que não sobreviveu nenhum, tá? Pode ter sido 90, pode ter sido 300, pode ter sido 500, não importa a quantidade que estavam ali. Não ficou nenhum ferido. Todos foram mortos, tá? Todos foram mortos. A 47ª Brigada Mecanizada Separada das Forças Armadas da Ucrânia foi formada de certa forma pela OTAN, né? Com os padrões da OTAN, com os melhores profissionais ali orientando os ucranianos, profissionais da OTAN, e foi formada para a contraofensiva do ano passado em Zaporizhia, tá? Que acabou não funcionando. Ela foi equipada com equipamentos militares ocidentais de última geração, só que na Batalha de Zaporizhia ela foi obrigada a sofrer danos assim absurdos, precisou ser reorganizada. No outro momento, posteriormente, o comando das Forças Armadas da Ucraniana enviou assim, de forma repetida
a 47ª Brigada para as áreas mais problemáticas da linha de contato, né? Tentou impedir, por exemplo, o avanço das forças da Rússia em Adviivka, né? Onde essa brigada foi muito destruída. E ela precisou ser, depois de muitas perdas que ela teve, ela precisou ser reorganizada novamente, reconstruída novamente. A Ucrânia não contava, na verdade, atualmente, com a capacidade da Rússia de se fortalecer e entregar uma resposta muito rápida ali para o que está acontecendo em Kursk. Não contava com isso. E tinha uma grande confiança de que a 47ª Brigada seria decisiva para gerar muitos danos à Rússia, inclusive continuar avançando na profundidade da Rússia. Então, é mais uma derrota muito importante para a Brigada Magura, que é a 47ª Brigada Mecanizada separada das Forças Armadas da Ucrânia, a queridinha da OTAN, a menina dos olhos da OTAN e não somente de Kiev, né? O Estado-Maior, seu Estado-Maior, né, foi eliminado, todos os seus comandantes, e é muito provável que ali, no comando da 47ª Brigada, também houvesse comandantes da OTAN. Todos eles foram mortos, meus amigos. Então, você está começando a destruir muitos postos de comando da Ucrânia nos últimos dias, né? O que, na minha opinião, é extremamente correto, dentre outras coisas, para evitar que a Ucrânia tenha sucesso numa nova invasão a partir de Sumy. É isso, meus amigos. No final da tarde, começo da noite, eu volto com outra informação muito importante, inclusive falando aí sobre a loja 9, muito importante sobre, inclusive, uma previsão que a gente tem aí, inclusive, sobre o final das hostilidades, né? O possível final ali dessa operação militar especial, ao menos em certa parte da Ucrânia, tá? E outras informações muito importantes que eu vou trazer para vocês no segundo vídeo do dia de hoje. Muito obrigado pela generosidade de ficarem comigo neste vídeo até o final. Forte abraço a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs que estão em vários lugares desse imenso mundão de nosso Deus. É isso.